Bom dia, boa tarde, boa noite, bom. O vídeo de hoje é raro. Raro por quê? Porque é a primeira vez neste canal que eu faço um tipo de resenha dupla. Mas é claro que eu tenho um objetivo com isso, eu não simplesmente vim falar individualmente dos livros, mas acontece que os dois livros são da mesma autora, que é a maravilhosa Agatha Christie, e eles meio que têm pontos que eu gostaria de apresentar enquanto uma comparação. Não é uma comparação de qualidade, é só uma comparação mesmo de o que eu encontrei de diferente, o que eu achei mais interessante, e de repente você pode escolher qual deles ler primeiro ou então também não ler nenhum. E o primeiro que eu gostaria de falar sobre é A Mansão Hollow, que foi o primeiro que eu li dentre esses dois. Neste livro, nós vamos acompanhar o Poirot, que foi convidado para um almoço numa mansão, né, de uma anfitriã bastante peculiar. E quando ele chega lá, ele se depara logo com uma cena de assassinato extremamente teatral. E ele desconfia dessa cena, e claro que a gente sabe que ela é real. Ele acaba descobrindo eventualmente, é claro. A mulher que é acusada de ter matado o cara, ela estava segurando uma arma na hora em que ele estava estatelado lá no chão, mas aquela arma que ela tinha nas mãos não era a arma que tinha atirado nele. De fato, tem todo um mistério, tem toda uma agitação em volta dele, a gente fica intrigado, a gente quer saber, porém, aqui, nós, antes dele acontecer, ele demora um pouquinho pra acontecer, porque nós temos a oportunidade de conhecer mais a fundo os personagens. E claro que esse conhecimento ele não é gratuito, né? A gente realmente vai meio que virar um Poirot, a gente vai investigar junto com o Poirot. No entanto, por a gente ver o lado dos personagens e conhecê-los antes do assassinato, nós acabamos criando certas intimidades, certas desconfianças. A gente toma lado de determinados personagens. E o que a Agatha Christie faz aqui é incrível, porque ela pega e mostra os defeitos de cada um, o que cada um escondia dentre eles ali, onde havia traição, onde havia ingenuidade, onde havia resquícios de passado. Então, o que acontece? Isso tudo acaba fazendo com que você crie certos julgamentos pra conseguir desvendar quem foi que assassinou um dos personagens aqui. Por sinal, dane-se também, ninguém sofre por causa disso, porque ele é um babaca. Tudo bom? Não, sofre sim, tem gente que sofre, né? Sempre tem gente que sofre. Então, em relação à construção de personagem, este livro é um charme, assim, você realmente conhece, eu realmente gostei dos personagens, eu acho que todos eles têm motivos para estarem envolvidos nesse assassinato. Eu realmente fiquei desconfiando de um em específico e daí, de repente, a Agatha Christie foi lá e meio que através de uma personagem falou que é óbvio que você deve estar achando que é esse cara ou essa garota, mas não é. E aí eu fiquei, eu tava achando mesmo. Mas é claro que não ia ser uma coisa tão simples quanto parecia. Então assim, eu acho que esse livro ele é interessante por conta disso. Agora é claro que, embora ele tenha me despertado esse lado detetive, ele também me frustrou um pouco por conta do final. Eu achei um pouco previsível. Eu fiquei, ela vai mexer com o óbvio, mas não é tão óbvio. Por aí você já fica intrigado, né? Então, basicamente, a gente acaba meio que mergulhando nas histórias, a gente tenta acreditar ou não nos personagens, e o fato da gente ter um conhecimento prévio deles quando aquilo acontece, ou seja, não é pelos olhos do Poirot que a gente conhece, é por eles mesmos, a gente acompanha um pouco da vida deles individualmente antes do assassinato, antes desse almoço aí na casa da anfitriã. Nós temos a oportunidade de conhecê-los, então acaba, né, trazendo um peso maior para o nosso julgamento. E tem uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu sinto isso lendo Agatha Christie, mas aqui eu senti fortemente, é esse lance de cada vez que você suspeita de um personagem, quando você vai ter o depoimento de outro, você suspeita dele, aí depois você vai suspeitando, você suspeita de todo mundo, de repente ninguém é culpado, ou então todo mundo é culpado, às vezes, enfim, você nunca sabe o que encontrar, né? Seguindo, agora eu vou falar um pouquinho do segundo livro, porque para eu poder fazer a comparação, né, é importante que eu dê aqui minha opinião. E é O Assassinato no Expresso do Oriente. Tive um pouco mais de pressa para lê-lo, porque eu queria terminar a leitura antes da adaptação cinematográfica, né? Vai ter um filme aí, com um elenco muito incrível, por sinal. Dá até medo, porque às vezes o elenco é bom, o filme é ruim. O Assassinato no Expresso do Oriente é autoexplicativo. Acontece um assassinato dentro de um expresso, né? Neste trem. Aqui, o Poirot, ele precisa urgentemente pegar um trem para voltar para Londres, ele se encontra na Turquia. E ele acaba conseguindo. E é estranho, porque nessa temporada, né, neste momento do ano em que ele está lá, ele estranha que esse trem esteja tão lotado.
Deixando isso de lado, o que acontece? Uma forte nevasca acaba atrasando toda essa viagem, fazendo com que eles meio que fiquem presos no meio da neve por um tempo. Só que, no meio da noite, acaba acontecendo um assassinato brutal. E aí o Poirot, né, que não queria se envolver num caso naquele momento, acaba tendo que fazê-lo. E considerando que ele está preso com um monte de gente, um monte de passageiro, dentro de um trem, no meio de uma nevasca, bem, é importante que ele descubra quem é o assassino, né? Porque eles estão todos ali no meio e todo mundo correndo perigo. Neste aqui é interessante porque nós acompanhamos o Poirot desde o início, ou seja, a gente não conhece os personagens, a gente simplesmente vai tendo a mesma impressão que o Poirot narra, né? Porque a gente está confiando na perspectiva dele. E aí, nós temos a oportunidade de perceber certos detalhes, de ver certas coisas estranhas entre personagens que a princípio não se conhecem, e enfim, todo aquele mistério de sempre. E, ao mesmo tempo, coisas estranhas que não fazem sentido. Então é interessante porque, assim, aqui já é o contrário da Mansão Hollow, porque nós não conhecemos nenhum personagem, são vários. Então, o que acontece? A gente tem que confiar na investigação do Poirot, óbvio, normal, mas é interessante porque a gente tem que ler as entrelinhas. Às vezes é legal porque ele insinua coisas e ele não compartilha com a gente, né, o Poirot. Ele observa, ele faz uma pergunta final, assim, que fecha o capítulo e você fica, poxa, mas por que ele fez aquela pergunta? E aí é interessante também. Então nós temos aqui dois tipos de perspectivas, né? Aqui nós meio que estamos às cegas junto com o Poirot, e aqui nós não estamos às cegas, embora um pouquinho. A gente já tem certo fundamento aqui pra acreditar ou desacreditar em certas pessoas desta história. E queria só fazer um comentário aqui que eu achei muito legal o final. Literalmente a última frase, assim, a última fala do Poirot, porque mostra que o Poirot nem sempre vai pelo viés do que é politicamente correto. E eu acho que isso é muito massa, muito legal. Gosto de personagens que não são totalmente corretos. Que coisa mais estranha de se dizer. Então, enquanto aqui a gente conhece os personagens e, portanto, a gente julga alguns possíveis culpados, a gente tenta encontrar falhas nas personalidades, nas falas, nas ações, a gente também tenta evitar o óbvio. Aqui, no Assassinato do Expresso do Oriente, tudo é muito mais especulativo para quem tá lendo. E as aberturas, elas até podem existir, mas às vezes elas meio que passam desapercebidas ou então elas te desorientam. E aí, qual que eu recomendo mais, qual que eu recomendo menos? Depende do seu gosto. Ambas as leituras são muito prazerosas. Eu gostei mais do Assassinato no Expresso do Oriente, mas por tudo que liga as coisas neste livro, eu achei muito bom mesmo. A Mansão Hollow eu gostei também, mas eu gostei, assim, gostei. Eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto o Assassinato no Expresso do Oriente, que eu acho que aqui teve toda uma construção mais de vibe e aqui meio que eu senti que, de certa forma, a investigação toda ficou mais ou menos, era mais eu senti muito drama aqui, na verdade, mas eu gostei bastante, acho que tem personagens muito cativantes, inclusive. Também não tem personagens cativantes, tem e também não tem. Mas era mais isso que eu queria falar, porque eu observei isso, né, essas duas leituras fizeram parte das leituras do meu mês de outubro e eu acabei observando isso, achei interessante de trazer pra vocês, enquanto uma comparação. Mas claro que eu recomendo as duas leituras, porque a Agatha Christie eu acho que tem muito a oferecer sempre. Então é isso, galera, muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha e se você tem alguma opinião quanto a esses livros, pode deixar aqui embaixo, né? Eu gostaria muito de saber. Inclusive, se você concorda também com a minha ou discorda, fica à vontade aí. Só não vamos causar uma treta. Então, no mais, boas leituras!